Olá, eu me chamo Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. Desde o início do conflito envolvendo o imperialismo ocidental e a Federação Russa na Ucrânia, lá em 24 de fevereiro, as potências relevantes no mundo atual estão tentando seduzir a Índia para o seu lado. Primeiro foi o chanceler chinês Wang Yi, depois o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Daí, nesse meio tempo, deram as caras por lá o Fumio Kishida, que é o primeiro-ministro japonês, Boris Johnson, do Reino Unido, e a Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia. O apoio da Rússia à Índia em ocasiões difíceis no passado criou uma relação muito forte e sólida, que evoluiu para uma parceria estratégica especial e privilegiada, principalmente em 5 áreas: política, defesa, energia nuclear civil, cooperação antiterrorismo e espacial. A posição da Índia nesse conflito da Ucrânia reflete o apoio e a moral que a Rússia tem ali dentro do país. É um prestígio doméstico muito grande. E além disso, os indianos têm um pé, talvez 2 pés atrás com os Estados Unidos desde a Guerra Fria, quando os estadunidenses começaram a apoiar o seu vizinho e considerado rival, porque eles vivem de briguinha nas fronteiras, que é o Paquistão, que até hoje recebe assistência militar dos norte-americanos. Nos últimos anos, 2 novos fatores entraram na equação: a estreita cooperação entre China e Paquistão, que estão construindo o mais avançado corredor terrestre das novas rotas da seda, o BRI, e a participação da Índia na ativação do Quad, o Quadrilateral Security Dialogue, com os Estados Unidos, Austrália e Japão, que é um instrumento de tentativa de contenção da China. Já falamos do Quad por aqui. A Índia é um dos países que mais se beneficiaram com a globalização e com a estabilidade econômica da ordem mundial liberal. Porém, este conflito está promovendo um aumento generalizado dos preços do petróleo, do gás, de produtos alimentares e de outros produtos de base, o que causa uma alta inflação, que é um problema e sempre foi um fator de insatisfação política e motivos para protestos nas ruas do país. Em 2020, o comércio bilateral entre a Índia e a Rússia era de apenas 9 bilhões de dólares, que correspondia a 1,4% do comércio externo total da Índia. Só que os acordos nos últimos anos estabeleceram metas ambiciosas de até 2025 aumentar o comércio entre os dois países para 30 bilhões e o investimento bilateral para 50 bilhões. Hoje, os maiores parceiros comerciais indianos são, em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois a China e, em terceiro, a União Europeia. Mas essas tensões militares, elas pesam valendo, pesam de verdade nas relações com a Rússia, porque os russos são os maiores fornecedores de armas para o país. Aliás, globalmente, a Índia é a maior compradora de armas que existe, adquirindo cerca de 11% de todo o armamento comercializado no mundo, de acordo com um novo relatório do Stockholm International Peace Research Institute. Mas voltando a essa dobradinha Índia e Rússia, para contornar as sanções financeiras impostas pelo Ocidente à Rússia, eles estão negociando um acordo entre os bancos centrais dos dois países, prevendo o pagamento do comércio externo bilateral em rúpias e rublos, que são as moedas deles, e deixando o dólar de lado. E os indianos já anunciaram a compra de 15 milhões de barris de petróleo russo ainda este ano. De acordo com alguns analistas geopolíticos, como o Jorge Liboeiro, que é português, e o Rahul Kamatha, que é indiano, o objetivo do governo de Narendra Modi é assegurar um papel de potência regional autônomo para a Índia, com relevância no comércio e diplomacia internacional. Economicamente, além dos laços com a Rússia e a China, o governo Modi tem trabalhado em acordos com os Emirados Árabes Unidos, com a Austrália, Reino Unido, Israel e Canadá. Já diplomaticamente, a Índia segue uma tradição de neutralidade que vem desde o movimento dos países não alinhados, que foi criado em 1961 e que teve ela como um dos membros fundadores. E ainda que o país tenha pedido uma cessação imediata da violência e oferecido a sua ajuda para garantir um cessar-fogo, eles se abstiveram de condenar a invasão e de impor sanções equivalentes. A Índia decidiu, notoriamente, abster-se em 2 votações chaves das Nações Unidas, uma para censurar a Rússia pelas suas ações militares e a outra para suspender a sua adesão ao Conselho de Direitos Humanos. A gente falou dessas votações, essa palhaçada que foi, né? A posição equidistante, essa posição de neutralidade, rendeu elogios de Moscou, da China e do Paquistão,
porque mostrou que o país ela tomou essa situação na totalidade dos fatos e não só enxergando de uma forma unilateral. Só que isso também irritou claramente os seus parceiros ocidentais. Numa rara repreensão pública, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou a posição da Índia um pouco instável. Olha quem fala de estabilidade, né, querido? Em comparação com outros dois membros do chamado Quad, que são o Japão e os Estados Unidos, que abaixaram a cabeça, fizeram bem bonitinho e votaram como ele mandou. E no discurso em Raisina, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, evitou críticas diretas, mas tentou usar a false flag que ocorreu em Bucha para pressionar esses membros da comunidade internacional a apoiar os esforços diplomáticos do Ocidente. Esse ato de equilibrismo da Índia, dizem especialistas, corresponde à desconfiança natural do país em relação a qualquer coisa que se pareça com o imperialismo ocidental e também é um esforço para manter uma política externa não alinhada e independente, cujo principal objetivo é servir a agenda interna do governo e assegurar a prosperidade da nação. Certíssimos, né? Vamos combinar. Em vez de abraçar a mentalidade de nós contra eles, que muitas vezes faz parte do pensamento de Washington, os indianos optaram por uma abordagem mais inclusiva e orientada para o crescimento, para fomentar relações com muitos países que, em alguns casos, podem ser inimigos e estar em conflitos entre si. Manter laços saudáveis com a Rússia é uma peça importante de um quebra-cabeças geopolítico gigantesco e complicadíssimo, e que também inclui a China e o Paquistão, que são seus dois vizinhos que volta e meia vêm brigar ali no portão um com o outro, causando distúrbios nas fronteiras com a Índia. Então, esta foi a análise semanal em vídeo do mundo multipolar. Não custa repetir, vocês já sabem o quanto o engajamento do público é fundamental para furar a censura dos algoritmos que nós sofremos pelos temas que abordamos e pela forma como abordamos. Por isso, pedimos que vocês curtam, comentem e compartilhem. E é isso. Tchau!